Eu não queria ser muito pretensioso, porque falar aqui para minhas lideranças, né, ou fica parecendo presunção. Mas já que a juventude está pedindo, eu vou contar um pouco da história que nós vivemos. Veja o seguinte, o fim da década de 70 é um período extremamente rico na história da humanidade. Porque, por um lado, o capitalismo vivia uma grande crise, mas o socialismo real vivia uma crise maior ainda. E apesar do que Marx dizia, né, há 160 anos atrás, que o capitalismo vive hoje uma grande crise, talvez a derradeira de sua história, isso é o manifesto do Partido Comunista, né, o que aconteceu, de fato, foi que o socialismo real acabou, né, ou sobrevive com alguns zumbis, socialismo aí, né, e uma China, né, um enigma chinês, que a gente não sabe bem o que é que vai dar, né, e a gloriosa Cuba, que se dá o luxo de exportar médicos para todo mundo, e eu tive a felicidade de fazer uma saudação pelo Instituto Zé Olívio aos estrangeiros que estão indo para o nosso interior, que os médicos corporativos da elite não querem ir, e eu fiquei impressionado com o número de cubanos, né, mas angolanos. Cuba está exportando médico ao Brasil, fruto da ação dos cubanos, né, Portugal, Espanha, e eu tenho um amigo que assim, tinha até a Suíça. Né? Então a solidariedade do proletariado ainda é uma realidade. Mas dessas duas crises, nós tivemos duas grandes lições. Eu ainda falo que eu vou escrever um texto e que eu falo da crítica, e eu dizia isso já na época, 82, a gente falava que o mundo vivia duas grandes novas experiências. O sindicato Solidariedade na Polônia, que derrubou o regime autoritário e construiu um projeto de renovação política, mas se perdeu no bonde da história, e a gente estava construindo uma outra alternativa para a esquerda do Brasil. E essa alternativa, ela é oriunda, por um lado, né, daqueles segmentos de comunistas e militantes corajosos que tentaram enfrentar a ditadura na luta armada, que foram fragorosamente derrotados. Por outro lado, tem segmentos ligados à igreja, às organizações de base, né, os igrejeiros de Jonas, né, as comunidades eclesiais de base, que faziam uma igreja nova, né, uma igreja voltada e dirigida para a organização da sociedade, especialmente do mais humilde. Mas a gente tinha também um grupo de intelectuais que reviam os dogmas do marxismo, que já naquela época apresentava na realidade crise, né, e se dispunha a rever a própria concepção que nós tínhamos de sindicato e de sociedade. E esse movimento todo começa a ser potencializado a partir da grande vitória, como nós vimos aí, dos metalúrgicos de São Bernardo. Mas eu quero fazer o registro de um colega nosso que dizia que o ímpeto de São Bernardo foi muito importante, mas difícil era fazer o enfrentamento às oligarquias da Bahia. Difícil, né? E era preciso ser galo de briga para enfrentar cotidianamente, né, o governo da CM, os coronéis do interior, que ainda hoje assassinam trabalhadores gerais. E aí eu quero lembrar o bispo Dom José Rodrigues, que disse que o mal da Bahia é que morria muita gente de cá, dos trabalhadores rurais, e morria muita pouca gente de lá, dos latifundiários. E alguém já viu falar de latifundiário morto? Nem preso, né? Agora o trabalhador rural. E é essa realidade que nós nos dispusemos a romper e construir um novo sindicalismo. Então a CUT, e eu posso dizer tranquilamente, porque participei da fundação dos dois, o Partido dos Trabalhadores tinha essa nova visão, né? Uma vontade política, né, de construir novos personagens históricos, né?
E aí eu lembro muito o livro de Ebesader, quando os novos personagens em cena. São personagens que, ao contrário daqueles personagens tradicionais, né, da princesa Isabel, do rei, dos proclamadores da independência, dos bacharéis e senhores, era o sujeito anônimo e coletivo da organização popular. E a CUT é fundamental nesse processo. Né? Nós já vimos aqui como a CUT não só construiu um projeto de organização nacional, uma central única dos trabalhadores, que depois foram subdivididas por aqueles que achavam que a central sindical era a central sindical de um partido, e não dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, na realidade, é esse projeto que nós vamos construir. E nós tivemos que enfrentar, dentro do movimento sindical, uma trilogia que nós chamávamos de a Tríplice Aliança, e os igrejeiros que me perdoem, alguns colegas chamavam da Santíssima Trindade, que era o Partido Comunista Brasileiro, o Partido Comunista do Brasil e a Pelegada de um modo geral, que se recusavam a participar da criação da CUT. E aí nós levamos anos, e Nilson acompanhou muito bem isso, o Bebê está aqui, levamos anos, 4 anos, tentando construir a Central Única dos Trabalhadores. E eles sempre estavam subordinados ao calendário eleitoral. E por fim, depois de inúmeros acordos da Procult, marcamos a criação da CUT para 81, e ela foi adiada porque era um período meio complicado. Depois marcamos para 82. 82 era ano eleitoral. E aí, 83, nós dissemos que tem que ser agora, porque 84, 86, 88, 90, 85, vai ser sempre ano eleitoral ou pré-eleitoral. E a Central Única dos Trabalhadores e Trabalhadoras não saíram. É nessa perspectiva que nós assumimos a responsabilidade do RAF. E lembro da reunião da Procult, feita nos sindicatos universitários, ali no Aquidabã, e, para nossa felicidade, dos 24 membros, tinham 23 presentes. E nós levamos de 2 horas da tarde às 18 horas, sem ninguém conseguir falar, porque a palavra estava com o Bebê, e a Luísa da FETAG não deixava ele falar, e nós não deixávamos ninguém falar, porque a fala era Bebê. Ficamos 4 horas parados. Às 18 horas, eu tive a felicidade de delegar pelos companheiros de dizer que a reunião da unidade sindical estava extinta. E enquanto eles comemoravam que não teria congresso da CUT, eu, com a lista dos 12 companheiros, convoquei o primeiro congresso estadual, o congresso de fundação da CUT Bahia. Então, continuamos essa briga, e eu me lembro do companheiro Zé Olívio, que foi o primeiro presidente da CUT institucionalizada, porque da comissão provisória foi Bebê, o Zé Olívio, 2 de julho, aniversário dele, a gente sempre se encontrava aqui no Pelourinho. O Pelourinho, ele dizia assim, nós éramos muito doidos. Nós criamos uma central sindical que tinha 2 sindicatos no estado da Bahia. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Botirama, do companheiro Boaventura, igrejeiro bom, caba bom, igrejeiro bom, está aí vivo, e tive a felicidade. Ainda presidente atual do sindicato de lá, onde elegemos o prefeito pelo Partido dos Trabalhadores, e ele continua na militância. Tive a felicidade de encontrá-lo depois de muitos anos na festa dos 33 anos do Partido dos Trabalhadores. E nós temos uma outra grande base, que era onde estava sendo feita a reunião, que eram os sindicatos eletricitários, e cuja maior base estava em Paulo Afonso e Sobradinho, a 500 quilômetros de Salvador. E nós criamos uma central por isso. Bom, nós éramos muito doidos. Mas tem um ditado árabe que diz que cuidado com os loucos, os poetas e os bêbados, porque eles veem o mundo diferentemente e às vezes com muito mais clareza. É por isso que é bom tomar uma de vez em quando, viu?
E aí, gente, saímos para ver a CUT. E a CUT tinha uma grande base, né? As oposições sindicais. As oposições sindicais, e aí eu quero fazer uma homenagem e uma grande lembrança ao companheiro Zé Novaes, né? Os rurais de Novaes, como a gente chama. O companheiro Zé Novaes, né, que veio do enfrentamento à ditadura, sobreviveu à chacina da Lapa em São Paulo, rompeu com o PCdoB, né, e assumiu uma proposta de construção da Central Única dos Trabalhadores. E com o financiamento que conseguiu dos sindicatos, das centrais sindicais europeias, saiu organizando as oposições sindicais em boa parte do estado da Bahia e do Brasil. Não é à toa que foi o primeiro vice-presidente nacional, representante rurais. Estão dizendo aqui que só podia ser alagoano, né? Nordestino Carabana Pérez. E aí, dessas várias entidades que tínhamos, a ANAMPOS, né? a INCOES, né? e finalmente a CUT. Né? Mas a CUT, e vendo o filme eu me lembrei, a fundação da CUT, ela em São Paulo, nós conseguimos levar essa turma toda para lá, e eu me lembro que foi do barracão da Veracruz, uma antiga companhia de cinema, né? Aparece ela ali. Não, e eu vi o palanque e me lembro que de noite eu estava com a turma dos trabalhadores rurais da região de Conquista, bebendo mata pelego, e bebendo mata pelego, que era uma cachaça muito boa, só matava pelego, né? Só tem que ela era tão boa que acabou. Né? E lá para as 2 horas da manhã acabou a cachaça mata pelego, um frio de 6 graus, e o barracão era aberto. Tinha um palco que entrava o vento, né? E 4 horas da manhã, né, a gente baiano, né, aquela calcinha jeans, né, achando que não precisava nem cueca para enfrentar o mundo, né? O frio quando bateu, eu procurei o serviço médico. E o médico de plantão, companheiro nosso, disse, olha, não tem o que fazer, porque todos os lençóis foram distribuídos. E o vigia foi cochilar, roubaram o cobertor dele. Né? Eu disse, mas eu vou morrer literalmente, porque o mata-pelego já estava acabando com vocês, e não tinha mais caça-pelego. Ele disse, olha, a turma do Nordeste se tocou ali embaixo daquele palanque onde se construiu a diretoria. E eu me toquei lá no palanque, embaixo do palanque. Gente, parecia um rebanho de Caetitu. Mas só vi os olhos brilhando na madrugada. Mas estava gostoso porque aqueceu. Nunca a calor humano foi tão importante na construção da coisa. Mas eu quero voltar à fundação da CUT Bahia, porque eu tenho um episódio que eu faço questão de registrar pelo ineditismo. Né? Nós estávamos no sindicato dos cidades. E o representante pela sede, o companheiro de Paulo Afonso, revoltado com o rastro que nós assumimos, desligou a luz. Né? E a primeira reunião, né, a reunião convocatória do Congresso da CUT Bahia, foi feita dos sindicatos universitários sem luz. Né? E aí nos encostamos, né, do lado de fora tinha um poste, né, e a luz da lua e da rua iluminou a criação da CUT. A CUT nasceu com a luz das cores. A CUT não. Essa geração de Lula, de Meneghel, no tempo que éramos barbudos, e eu ainda conservo a barba para pensar que ainda sou jovem, né? É uma geração que mudou radicalmente o Brasil. Né? Nós derrotamos a ditadura, né? Nós construímos a Central Única dos Trabalhadores, que a partir daí todos os outros partidos criaram suas centrais e que sejam felizes. Nós criamos o Partido dos Trabalhadores. E nós elegemos um presidente operário, nordestino, retirante. Nós elegemos uma mulher presa política, torturada, né? Vítima dessa ditadura infame, né? Mas construímos a maior participação econômica das classes trabalhadoras na história do Brasil.
aquela reposição do salário mínimo, a criação dos pisos salariais das categorias. Essa é uma política que nunca será esquecida. Agora eu quero dizer para vocês, especialmente aos que estão chegando, nós somos uma geração vitoriosa. Veja o que nós fizemos. Agora, lembrando o poeta Fernando Brandes, se muito vale o que foi feito, mais vale por fazer. E a tarefa de construir uma sociedade fraterna, igualitária, onde mulheres e homens sejam iguais, companheiros, dividam as responsabilidades, a vida e o prazer é de vocês. Viva o socialismo e viva a Central Única do Trabalho.